Bom dia, alunos e alunas da Escola Estadual João Alves de Melo. Aqui quem está falando é o professor Joaci Coelho, sou professor de filosofia da nossa escola. E aqui nós estamos nos dirigindo para as turmas dos segundos anos e terceiros anos. Quando eu falo segundos anos, porque tem o segundo integrado, de manhã tem os segundos vespertinos, tem os segundos extras. E também os terceiros anos, matutino, vespertino e noturno. Então, nossa temática de hoje é sobre a filosofia medieval. Vocês recordam que na primeira atividade, na aula passada, eu fiz questão, quem foi do primeiro ano está no segundo agora, e do segundo está no terceiro agora, eu fiz questão de retomar na aula passada, na atividade passada, aquela questão do dualismo grego ou do dualismo platônico, a partir da temática do mito da caverna. Está na obra da República de Platão, no 7º livro. Aí vocês podem me perguntar, mas por que eu retomei esta temática do dualismo de Platão, na referência do conhecimento sensível e conhecimento inteligível? Eu tomei essa temática, retomei na atividade da aula passada, porque é de suma importância, porque Platão, um grande filósofo, e ele nos deixou esse grande legado, e como eu expliquei na aula passada, esse dualismo, ele posteriormente, a gente vai ver isso agora na filosofia medieval, depois na filosofia moderna e contemporânea, esse dualismo é muito forte, não é? Essa característica dessa acessibilidade ao conhecimento, seja ele sensível, empírico, racional, isso vai prevalecer em toda a cultura filosófica, seja da idade medieval, a gente vai ver agora, seja na moderna ou contemporânea. Então a nossa temática de hoje é sobre a filosofia medieval. O que é que significa um pouco? A gente tem essa visão, eu estou trabalhando um pouco, a gente trabalhou no ano passado, toda aquela questão dos filósofos gregos, alguns, estamos agora da filosofia socrática, e estamos agora, começamos Platão, retomamos essa temática e vamos dar continuidade para a gente ter uma visão um pouco geral da filosofia. E como vocês sabem, como a história e outras disciplinas, a filosofia também se divide em períodos. Período antigo, clássico, período medieval, moderno e contemporâneo. Então a gente vai estudando um pouquinho de cada um, para a gente entender um pouco. E hoje a temática é sobre a filosofia medieval. Quais são as características da filosofia medieval? A Idade Média, como vocês sabem, compreende o período que vai da queda do Império Romano, no século V, até a tomada de Constantinopla. Constantinopla foi um grande patriarcado pelos turcos no século XV. Então nós temos aí de Idade Média praticamente 1000 anos, 10 séculos. Portanto, são 1000 anos de história em que se formaram os novos reinos bárbaros e lentamente constituiu-se uma ordem feudal de natureza aristocrática, em cujo topo da pirâmide se encontravam os nobres, a nobreza e o clero. Aí nós temos na Idade Média a influência muito forte do cristianismo da Igreja Católica. A Igreja Católica surge nesse período, todo esse período medieval, como força espiritual e política. Essa influência religiosa se deve a diversos motivos. Inclusive, um mundo que era fragmentado, dividido, após a dissolução do Império Romano. A Igreja representa um elemento agregador. Do ponto de vista cultural,
ela atua de forma fundamental porque, após longo período de obscuridade, de dúvida, de incerteza política, econômica, religiosa, e da herança grego-latina, ressurge os mosteiros, onde fora preservada. Em um mundo em que os nobres não sabem ler, os monges são os únicos letrados. Daí a fundamentação religiosa dos princípios morais, políticos e jurídicos da sociedade medieval. Em outras palavras, durante todo esse período da Idade Média, da filosofia medieval, por mais de 1000 anos, 10 séculos, mais, a igreja, podemos dizer assim, a igreja católica era quem detinha o poder do conhecimento. É uma característica muito forte deste período. E nesse período, a filosofia medieval ela está dividida em duas partes, que nós chamamos a filosofia patrística e a filosofia escolástica. A divisão da filosofia medieval. Ela está dividida em filosofia patrística, que nós chamamos, e a escolástica. E no período da decadência do Império, quando o cristianismo se expande, a partir do século II, portanto, ainda na antiguidade, surge a filosofia dos padres da igreja, conhecida também como patrística. Conhecida como patrística. No esforço de converter os pagãos, combater as heresias, as doutrinas que se opunham à igreja, justificar a fé, desenvolveram o que a gente chama a apologética. Apologética é um discurso, é uma forma de demonstrar e defender a fé ou as doutrinas da igreja. Nesse período da patrística, isso foi muito forte, a apologética, elaborando textos em defesa do cristianismo. A aliança entre fé e razão se estende por toda a Idade Média, período medieval. A razão é auxiliar a fé e a ela subordinada. Daí a expressão agostiniana, de Santo Agostinho, em latim, credo uti intelligere, que significa crer para que possa entender. Então, veja aqui, pessoal, onde está presente aqui aquela temática que eu digo do dualismo. Esse dualismo aqui, ele está presente entre a relação na Idade Média entre fé e razão. Mas a patrística, de modo particular, a gente vai ver aqui Santo Agostinho, que é o expoente da patrística, e Santo Tomás, expoente da escolástica, principalmente Santo Agostinho aqui vai dizer que a razão é serva da fé. A razão é submissa à fé. Crê para que possa entender. Em outras palavras, primeiro crê para depois entender. Isso é muito forte na filosofia medieval patrística. Os padres recorrem inicialmente à filosofia patrística por intermédio do neoplatonismo de Plotino, século 204 a 270, já na era cristã, depois de Cristo. O neoplatonismo, tá vendo? De Platão, novo platonismo, novo Platão, uma análise nova de Platão. Isso e realizam uma grande síntese com a doutrina cristã, adaptando ao pensamento pagão. O principal nome desse período medieval da patrística é Santo Agostinho, 354 a 430, da era cristã. Bispo de Hipona, cidade do norte da África, Agostinho retoma a dicotomia platônica. Aquilo que eu falei, Por isso que eu iniciei o estudo, a primeira atividade, com o dualismo platônico. Então, Santo Agostinho retoma, na patrística, a dicotomia platônica.
entre aspas, do mundo sensível e do mundo das ideias, do mundo inteligível. Mas a novidade aqui de Santo Agostinho, diferente de Platão, do filósofo Platão, é que Santo Agostinho, na questão do mundo das ideias ou do mundo inteligível, Santo Agostinho substitui pelas ideias divinas. Segundo a teoria dele, que é conhecida na filosofia agostiniana de Santo Agostinho, a teoria da iluminação, ou doutrina da iluminação. É conhecida teoria da iluminação ou doutrina da iluminação. Ele vai dizer, recebemos de Deus o conhecimento das verdades eternas, tal como o sol, Deus ilumina a razão e torna possível o pensamento correto. Então, Santo Agostinho faz, por isso que eu tratei aquela questão do dualismo platônico, que ele faz essa nova análise desse dualismo, do conhecimento sensível, do conhecimento inteligível, mas ele atribui na doutrina dele, de Santo Agostinho, doutrina da iluminação, ele atribui esse conhecimento inteligível, esse mundo inteligível, a Deus. Deus que mais tarde São Tomás vai dizer que é o motor supremo que move tudo e todas as coisas. Na segunda parte da filosofia medieval, nós temos, a partir do século IX, desenvolve-se o que nós chamamos a escolástica, filosofia cristã que atinge o apogeu no século XIII, com São Tomás de Aquino, é o expoente forte da escolástica. Nesse período, continua a aliança entre a fé e a razão, em que a razão sempre é considerada, entre aspas, a serva da teologia, do cristianismo. Teologia, estudo de Deus. No entanto, no segundo período medieval, conhecido como Baixa Idade Média, começam a ocorrer mudanças fundamentais no campo da cultura. Já a partir do século XI, com o Renascimento, a própria palavra está dizendo Renascimento, foi um período muito forte na história do Renascimento urbano. Ameaças de ruptura com a unidade da igreja, heresias, anunciam um novo tempo de contestação e debates, em que busca a razão, a autonomia da razão. Fundamental nesse processo é a criação de inúmeras universidades por toda a Europa, indicativos do gosto pelo racional, que se tornam focos, por excelência, da fermentação intelectual. Então, isso já aí, a partir do século XI, surge essa contestação e quebra um pouco essa monopólio, essa unidade da igreja, buscando, através do Renascimento, a autonomia da razão. E Santo Agostinho, como eu falei, vocês vão ler aqui, o expoente da escolástica, e ele vai fazer essa análise da filosofia aristotélico-tomista. Quer dizer, São Tomás, ele retoma muito a questão da filosofia de Aristóteles, a questão do ato, potência, forma, matéria. Ele vai atribuir isso muito a Deus e a teologia. Mas, em síntese, no entanto, podemos demonstrar a existência ou a criação divina do mundo. Além disso, tal como Aristóteles, São Tomás de Aquino reconhece a participação dos sentidos e do intelecto. O conhecimento, isso é importante. É um passo, o conhecimento começa pelo contato com as coisas concretas, passa pelos sentidos internos da fantasia ou imaginação, até a apreensão de formas abstratas. Dessa forma, o conhecimento processa um salto qualitativo a partir da apreensão da imagem, que é concreta e particular, até a elaboração da ideia,
que é abstrata e universal. Em síntese, somente a partir da Idade Moderna, o problema do conhecimento será colocado sob um novo enfoque, quando o filósofo René Descartes procede à crítica do realismo metafísico dos gregos e medievais, fundamentando o critério da verdade no sujeito pensante e não na relação entre o sujeito que conhece e o mundo a ser conhecido. Essas são, de modo geral, as características da filosofia medieval, do período da patrística, do período escolástico, da escolástica, mas dando este passo significativo. Tem um documento, quem puder procurar ler, uma carta, uma encíclica, que foi do Papa João Paulo II, que chama em latim Fides et Ratio, fé e razão, que de fato esse documento vai mostrar aqui que não é mais um problema, né, entre fé e razão, mas são dois objetos diferentes do conhecimento e que um pode auxiliar o outro. Muito interessante esse documento. E como a gente vê aqui que a partir da Idade Moderna, Descartes vai dar um ponto de partida diferente, né? A razão como centro de tudo. Até tem a expressão dele em latim, cogito ergo sum, penso, logo existo. Quer dizer, a Idade Moderna é a autonomia, a autoafirmação da razão. Bom, então, vocês leem, estudam, trabalham, refletem aí, e como atividade, fica apenas uma pergunta geral para vocês lerem e responder, e me enviar lá no privado, no particular, no WhatsApp. Né? Quais são, do que eu falei aqui, do que vocês leem aqui, as características da filosofia nesse período medieval? Quais são as características no período patrístico? Qual é a relação entre conhecimento sensível e inteligível? Esta é a atividade. Um bom trabalho, um bom estudo.